de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Ora a Deus para que esteja tudo bem contigo e com a tua casa. A palavra diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Você está feliz nesse dia? Claro que sim. Um dia tão precioso. Não só pelo fato do sol ter brilhado, da natureza estar tão exuberante como está, mas um dia especial, porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E de fato, é um dia especial, porque essas mulheres são mais do que especiais na nossa vida. São a razão de nós estarmos aqui. Glória a Deus se você tem a sua mãe junto com você, ou se ela está viva pelo menos e você não pode estar com ela, mas você a tem. Nós precisamos amar, nós precisamos aprender a respeitar, a honrar as nossas mães. Deus é bom, meus queridos. Eu queria iniciar esse culto lendo a respeito de uma mãe que para nós é muito preciosa, pois ela é a mãe daquele que praticamente iniciou o trabalho da igreja metodista. E hoje nós vemos ela em mais de 150 países. Foi uma mãe extremamente dedicada. Mas ela passou por lutas, muitas lutas. Eu gostaria de ler um trechinho da história dela. Eu queria que você escutasse com bastante atenção. O nome dela era Susannah Wesley. E diz assim o texto: as provações que Susannah suportou poderiam tê-la esmagado e tê-la feito desistir ou desanimado. Somente 9 dos seus 19 filhos sobreviveram até a vida adulta. Samuel, o seu primogênito, não falou até os 5 anos. Durante aqueles anos ela o chamava de filho das minhas extremas provações. E orava por ele, noite e dia. Outro filho asfixiou-se enquanto dormia. Aquele pequeno corpo foi trazido a ela sem qualquer palavra que a preparasse para o que havia acontecido. Seus gêmeos morreram assim como a sua primeira filha, Susannah. E entre 1697 e 1701, 5 de seus bebês morreram. Uma filha ficou deformada para sempre devido ao descuido de uma empregada. Alguns de seus filhos tiveram varíola. Outras dificuldades a perseguiram. Dívidas cresciam e o crédito da família se esgotara. Seu esposo, que nunca foi um homem muito prático, não conseguia viver dentro do orçamento da sua família. E se não fosse pela gerência da sua mulher, com frequência não teriam tido alimento. Sob o ponto de vista puramente material, a história de Susannah foi de uma miséria incomum, com privações e fracasso.
Espiritualmente, no entanto, foi uma vida de riquezas verdadeiras, de glória, de vitória, pois ela nunca perdeu os seus altos ideais e nem a sua sublime fé. Durante uma dura provação, ela foi ao quarto e escreveu: todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus onipotente, cooperaram para promover meu bem espiritual e eterno. Glória seja a Ti, ó Senhor. Talvez você se identifique um pouco com a história de Susana Wesley, mas eu quero dizer para você que ela é um exemplo de vida, um exemplo de mãe, pois ela resistiu a todas as intempéries, mas o final foi feliz. Eu quero incentivar você, mãe, que você está passando por luta, você que passa por lutas, você que passa por problemas, você que tem lutado com seu filho, lutado com seu esposo. Eu quero dizer uma coisa para você, assim como Susana Wesley, não desista, porque Deus vai honrar a sua vida. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7, a palavra de Deus diz assim, que o amor, e esse é o amor de mãe. Eu orando nessa tarde, falei: Senhor, qual é o amor que a palavra expressa que é o amor de uma mãe? E Deus me trouxe ao coração esta palavra, e ela diz assim: a caridade, o amor, em algumas versões, é sofredor, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o coração de uma mãe. E eu queria iniciar esse culto orando pelas mães. E você que está na sua casa, você que está com a sua mãe, aí eu queria que você nesse momento pegasse na mão dela, ficasse de pé, faça esse esforço, fique de pé, pegue na mão da sua mãe e vamos orar juntos, agradecendo a Deus por essas vidas tão preciosas, por esses anjos que Deus colocou para cuidar de nós. Eu sei que o dia já está terminando, mas eu não podia deixar de fazer uma homenagem às mães, assim como o pastor Ezequiel já fez de manhã. Mas talvez as pessoas que estavam de manhã não estavam assistindo e estão assistindo agora. Vamos orar pelas mães. Pegue na mão da sua mãe. Você que não está perto, traga ela na sua mente, no seu coração e comece a orar, comece a agradecer. Você sabe o quanto ela sofreu para que você estivesse aqui. Você sabe o preço que ela pagou de noites não dormidas. Você sabe o quanto ela se esforçou para que você hoje fosse quem você é. Por isso louve a Deus pela sua mãe, pela mãe que Ele te deu. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor abençoou a vida de cada mãe. Obrigado porque o Senhor escolheu essas mulheres para serem mães. E eu sei que o Senhor as escolheu porque elas são especiais. Eu sei que o Senhor as escolheu, Deus, porque elas são dignas de ser chamadas de mães. Um título nobre. Um título, ó Deus, que não é qualquer um que pode receber. Pois a Tua palavra mesmo diz que o Senhor ama com o amor de uma mãe. Um amor inexplicável, um amor inabalável, assim como a palavra nos relatou nesta tarde, nessa noite. Uma mãe é uma mulher que ama incondicionalmente, uma mulher que tudo sofre, que padece, uma mulher que às vezes deixa de fazer para si, para fazer para o seu filho. Eu quero te louvar por cada mãe que está me escutando nesta noite, Pai. E quero te pedir que a Tua bênção as alcance,
Que o Senhor continue com a tua boa mão sobre as nossas mães, dando a ela força, vigor, dando a ela, Senhor, alegria, dando a ela, Senhor, esperança, perseverança, assim como Susana Wesley teve. E que elas vejam tudo aquilo que o Senhor há de fazer na vida dos filhos dela. Desperta cada filho, Senhor, e cada filha, Senhor, nesta noite, a fim de que ouçam a tua palavra no primeiro mandamento, Pai, que com promessa que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Senhor, desperta os maridos, para que eles olhem para as suas esposas e vejam que mãe maravilhosa ela é para os seus filhos. Que elas recebam nesta noite o devido valor, que elas recebam nesta noite o devido amor. Cuida delas, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o Senhor pela sua vida, você que está em casa, os irmãos que estão aqui conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Aleluia. Que o Senhor possa encontrar em nós esse adorador, esse coração quebrantado, contrito, arrependido na presença dele. Eu te convido a adorá-lo comigo, em nome de Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, mas tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, mas só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não perca esse espírito de adoração que nesse momento está envolvendo a sua casa, a sua vida, o seu coração. Continue em adoração ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Como é bom nós podermos louvar o nome do Senhor, meus queridos. Eu não sei você, mas aqui é impossível não sentir a presença de Deus neste lugar. E a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Por isso Ele é digno de adoração. Por isso Ele é digno de louvor. O Senhor Jesus está aí na sua casa. Você pode adorá-lo. Eu sei que a equipe já parou, mas você pode continuar em adoração. Você pode continuar louvando o nome dEle. Você pode falar com Ele, Ele está aí com você. E você pode dizer: Senhor Jesus, eu te adoro. Eu te adoro na beleza da tua santidade. Senhor Jesus, eu te adoro porque o Senhor é lindo. Eu te adoro, Senhor, porque independente de eu ser quem eu sou e como sou, o Senhor está presente aqui. O Senhor se faz presente aqui. A adoração atrai a presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de adorar o teu nome. Nós te adoramos, o Senhor é digno. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser exaltado, Pai, por causa da tua bondade, por causa da tua fidelidade, pois o Senhor prometeu que em Cristo seriam supridas todas as nossas necessidades. Por isso o Senhor é digno de ser adorado.
Tu és digno de ser adorado porque o Senhor nos perdoa os pecados. Tu és digno de ser adorado, Pai, porque o Senhor fez um sacrifício maravilhoso naquela cruz. O Senhor recebe a nossa adoração, Pai. Recebe, Pai. Recebe a adoração da Tua igreja neste momento, Pai. Recebe as palavras lançadas aos Teus pés. Recebe a adoração, porque o Senhor é único, único digno de ser adorado. Toda a criação Te adora. As estrelas Te adoram. As aves do céu Te adoram. O firmamento Te adora. E nós também Te adoramos, Pai. Nós somos a Tua criação, feitos à imagem e semelhança de Ti. E o Senhor nos fez para a Tua adoração. E nós adoramos o Teu nome, Pai. E nós Te bendizemos, Te exaltamos. Receba o louvor da Tua igreja, Pai. Recebe o louvor do Teu povo, Pai. Pois o Senhor é a razão do que estamos fazendo aqui nesta noite. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Por isso recebe a nossa adoração, Pai. É o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 26 e o verso 27. Amém? Está aí com a sua Bíblia do seu lado, primeiro a Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, estamos na presença do Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que pelo poder da sua palavra criou os céus e a terra, o Deus que nos criou. E como Criador, eu sei que o desejo do Senhor é falar com a Tua criação. Por isso fala conosco nesta noite. Nós nos apresentamos diante de Ti e abrimos os nossos ouvidos. E mais do que os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para receber a boa semente que há de ser lançada aos nossos corações. Fala conosco, é o que nós pedimos. E em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. De antemão já vou pedir perdão aos irmãos, porque a minha garganta está pegando um pouquinho. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você nessa noite. E essa pergunta também cabe a mim. Você está feliz? Parece uma pergunta aleatória, mas essa pergunta eu quero fazê-la no seguinte sentido. No sentido de um homem e de uma mulher que são feitos à imagem e semelhança de Deus, e que foi criado para a adoração desse Deus. E como um adorador, como um homem feito à imagem e semelhança do Senhor, você está satisfeito?
Você está feliz com o que você é? Eu quero contar um testemunho rápido para vocês. Num tempo em que eu passei por uma situação de muita angústia na minha vida, e eu acabei decepcionando algumas pessoas por algumas atitudes que eu tomei, e eu confesso para vocês que aquilo acabou comigo. Vocês imaginam uma pessoa cujo desejo do meu coração é amar, é fazer o bem, é plantar boas sementes, mas como um ser humano, errei e decepcionei algumas pessoas. E eu fiquei numa situação extremamente difícil. Eu costumo dizer que nessa experiência eu fiquei para baixo do pó. Porque uma pessoa, quando ela está no pó, é porque ela chegou numa situação bem degradante, né? Bem difícil. Mas eu cheguei a ficar para baixo do pó. De tão decepcionado que eu fiquei comigo mesmo. Porque eu não tinha magoado somente aquelas pessoas. Eu tinha magoado o meu Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vem e fala conosco. Eu trabalhava numa empresa, numa loja aqui de Poços, supermercado. E nesses dias que eu estava lá, nesta semana que tinha acontecido essa situação, um dia eu conto o testemunho todo para vocês. Eu tinha um cliente de 93 anos chamado Joseph Proschneider. Esse homem era suíço e ele tinha combatido na Segunda Guerra Mundial e ele tinha tido experiências tremendas na vida dele, inclusive ouvido discursos de Hitler, o qual ele dizia que eram terríveis, que ele tinha um poder de persuasão muito grande, terrível, uma coisa diabólica, e ele mesmo relatava, porque ele viu o discurso de Hitler. E esse homem, ele tinha uma sabedoria muito grande. E nesses dias desse acontecimento, esse homem chegou, ele nem imaginava o que estava se passando no meu coração. Mas eu estava ali no meu trabalho, clamando a Deus e pedindo a Deus e tentando entender o que tinha acontecido e pedindo perdão a Deus e já arquitetando uma forma de chegar nessas pessoas e pedir perdão para eles e de consertar esta situação. E aquele homem se aproximou de mim, veio como um cliente, claro. Ele encostou do meu lado e simplesmente disse assim para mim: o homem que sou, observa triste, o homem que eu gostaria de ser. E eu estava quieto. E aquela palavra entrou dentro de mim, cortando. Porque parece uma frase simples, mas eu queria que você gravasse essa frase. Grave esta frase, eu vou repetir para você. O homem que sou, observa triste, o homem que eu gostaria de ser. Eu me senti exatamente assim, pequeno, olhando para aquela pessoa que eu gostaria de ser. Aquele homem foi usado por Deus. E a partir daquele momento, Deus começou um processo na minha vida. E por que eu estou contando esse testemunho para você logo no início dessa palavra? Porque no fundo, todo verdadeiro cristão, no coração de cada cristão verdadeiro, existe o desejo de ser mais semelhante àquele que o criou. Deus colocou no meu coração e no seu uma centelha de vida, a qual nós precisamos soprar, a qual nós precisamos cultivar, nós precisamos cuidar para que ela cresça e não diminua. Nós muitas vezes não estamos contentes com o que somos, porque nós queremos sempre estar mudando. A palavra de Deus diz assim que a vida do cristão, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Nós como cristãos precisamos ter essa expectativa no nosso coração. Hoje, nós precisamos ser melhor do que ontem. E amanhã, nós precisamos ser melhores do que hoje. Esse anseio vem do Espírito Santo que está em nós.
que não somente vem através do novo nascimento, mas que preenche as pessoas, as vidas regeneradas com zelo e que desejam glorificar a Deus. Afinal de contas, foi para isso que nós nascemos, para glorificar o nome de Deus. A questão é como que nós podemos nos tornar mais semelhantes a Deus, mais semelhantes a Cristo. Há uma resposta bíblica e que nos surpreende, e no decorrer da palavra você vai entender, porque hoje nós vivemos um tempo de muita modernidade, de muito pragmatismo, e nós olhamos sempre ao nosso redor e esquecemos de olhar para nós mesmos. Nós tentamos de todas as formas procurar métodos, estratégias, planos de ação, mas a Bíblia nos ensina que para nós nos tornarmos como Deus, semelhantes a Deus, nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. E para entender isso, porque isso é uma verdade que eu e você precisamos compreender, nós precisamos que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança desse Deus. Deus nos projetou para sermos conforme a sua imagem. Existe um grande homem que eu admiro muito, o nome dele é Gregory Bale. Na verdade ele é um teólogo, mas também é um professor muito reconhecido por conhecer extremamente o Novo Testamento. É um estudioso do Novo Testamento. Eu quero que vocês ouçam uma frase que esse homem disse, preste atenção. Deus fez os seres humanos para o refletirem, mas se eles não se comprometerem com Ele, Deus, eles não refletirão, mas refletirão alguma outra coisa. Ou nós refletimos o Criador, ou nós refletimos algo da criação. Preste atenção. Nós somos criados para refletirmos o Deus que nos criou. E quando nós não refletimos o Deus que nos criou, nós refletimos algo da criação. Isso é muito sério, meus queridos. Em outras palavras, nós podemos entender que é da nossa natureza levarmos a imagem de algo. E se não for Deus, a outra imagem que nós levarmos, a não ser a imagem de Deus, será um ídolo. E muitas vezes nós achamos que idólatra é aquele que se coloca na frente de uma imagem. Também. Mas se nós não refletimos o Criador, então nós refletimos algo criado. Isso aconteceu no Éden. Na verdade, tudo começou ali. Porque o Senhor tinha prazer em estar com a sua criação. Ele vinha todos os dias na viração do dia, estar com Adão e Eva, e ali ele se relacionava com eles. Mas por causa do pecado, por causa do que Adão e Eva fizeram, tiraram os olhos do Criador, do qual eles eram imagem e semelhança, e colocaram os seus olhos em algo criado. Colocaram seus olhos numa maçã, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual eles não poderiam comer do fruto. Substituíram, tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos na criação. Por isso, eles chegaram aonde chegaram. E por causa do pecado, a palavra de Deus diz que eles se esconderam de Deus. Eu sempre brinco com isso, né? Como se pudesse esconder de Deus. Pois a palavra diz que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, e Ele está em todo lugar, o tempo todo. O próprio salmista diz: como posso me ausentar da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se armo a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás também. Nós não podemos nos ausentar da presença do Criador. O texto diz, a palavra diz, que eles se esconderam. E é interessante que Deus vem da mesma forma
E Deus faz uma pergunta muito interessante: Adão, onde estás? Eu repito, como se nós pudéssemos nos esconder de Deus. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir. A pergunta de Deus não era uma pergunta irônica, porque Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas o que Deus queria é que eles olhassem ao seu redor e vissem aonde eles estavam. Porque Deus nos fez para estarmos na presença dEle. E por causa do pecado, nós nos afastamos dEle. Porque a palavra diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por isso a pergunta que eu faço para você, eu fiz para você no início dessa palavra: você está feliz com quem você é? Você reflete a imagem desse Deus? Nós vemos isso também acontecendo ali no deserto, quando Moisés sobe e vai ali falar com Deus, e o povo tira os seus olhos de Deus e põe os seus olhos na criação, e pede para eles um bezerro de ouro. Tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos na criação. E isso, meus queridos, é o que nós vemos na história da humanidade, nós vemos na história do povo de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus, ele recorre repetidamente a ídolos. E os escritos bíblicos, eles nos mostram que eles se tornam semelhantes a esses ídolos. Quando Israel se curva diante do bezerro de ouro no Monte Sinai, Êxodo 32:9, Deus diz assim que esse era um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido. Meus queridos, quando nós nos ausentamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da semelhança do nosso Criador, o nosso coração se endurece. O coração deles se endureceu. Isaías 6:10. Deus chega a amaldiçoar o seu povo com torpor sensorial que espelha os seus ídolos. E ele diz assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. 2 Reis 17:15 explica o porquê do exílio do povo de Israel e diz assim: seguiram os ídolos e se tornaram vãos. Nós precisamos fazer uma análise, meus queridos. Você e eu precisamos fazer uma análise urgente, um autoexame nesses dias, a fim de nós sabermos quem nós estamos de fato refletindo. Qual é o Deus de fato que nós servimos? Por isso não é uma pergunta simples, se você está feliz. Porque se o que te sustenta, o que alenta o seu coração é somente aquilo que te cerca, meus queridos, a palavra diz que tudo isso vai passar, que a traça vai comer, a ferrugem vem corroer. E o próprio Jesus diz que não vai restar disso pedra sobre pedra. Não é à toa que o Senhor tem falado, ministrado ao teu coração nesse tempo, que você precisa avaliar a semelhança de quem você é. Quando nós adoramos a falsos deuses, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Adoração ao dinheiro torna o homem ganancioso e mesquinho. A adoração do poder torna o homem severo e exigente. A adoração da aprovação nos deixa ansiosos e temerosos. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque é assustador o que eu tenho visto, como as pessoas precisam ser aprovadas por outras pessoas. As pessoas estão preocupadas com aquilo que o outro pensa a respeito dela. Meu irmão, você e eu precisamos ser aprovados por Deus. Nós precisamos ser aprovados por aquele que nos criou.
É para Ele que nós vamos dar conta. É diante dEle, diante do trono branco que nós vamos nos colocar. Não é diante de amigos, não é diante de ninguém. É diante do Deus que te fez e que te chama para ser semelhante a Ele. Mas as pessoas estão muito preocupadas com a aprovação humana. Mas Deus manda dizer para você e para mim nessa noite: pare de buscar aprovação humana. Pare de viver uma vida superficial. Pare de querer agradar aos outros e vamos agradar aquele que nos criou. Adoração ao sucesso deixa pessoas ocupadas e inquietas. E neste também nós precisamos nos preocupar, meus queridos, porque não adianta nada ter o sucesso do lado de fora. Vemos muitas pessoas tendo um sucesso muito grande do lado de fora, mas do lado de dentro, na sua casa, na sua família, no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, é um fracasso. De que adianta? De que adianta ter sucesso do lado de fora, ser bem visto pelas pessoas de fora, mas por aqueles que estão próximos de você e que precisam reconhecer em você esse homem, essa mulher que são semelhantes a Deus? Quanto mais nós desviamos o nosso olhar do verdadeiro Deus e seguimos ídolos, mais ímpios nós nos tornamos. Você vê isso em sua vida? Como você vê a sua vida nesses dias? Que falsos deuses você persegue? Como você se vê diante do Deus que te criou? Meus queridos, eu quero dizer para você nessa noite que eu e você, nós não precisamos nos conformar com a imagem de outros deuses. Nós podemos nos conformar com a imagem de Cristo. Quando nós lemos 2 Coríntios 3, 17 e 18, a palavra diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando você olha no espelho, quem de fato você é? A palavra nos dá a receita, como nós nos transformamos à imagem de Cristo, por contemplar a glória de Deus. Quando os nossos olhos não estão em circunstâncias, não estão em problemas, não estão em outras coisas, mas estão no Senhor, contemplando a glória do Senhor, a palavra diz que nós vamos sendo transformados. Quem nos faz contemplar essa glória? O Espírito Santo. E onde nós contemplamos essa glória? Meus queridos, principalmente nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo é tanto a fonte da Escritura, como Pedro nos diz, quanto aquele que ilumina o seu significado. Nós temos tanto tempo de olhar para tantas coisas e não temos olhado para a palavra de Deus. Sabe o que eu tenho mais visto nesse tempo? É que as pessoas, não podendo ir para fora se entreter, estão trazendo o entretenimento para dentro da sua casa. Meus queridos, não foi para isso que Deus colocou dentro da sua casa, e nem eu, mas para que nós, como semelhança desse Deus, contemplássemos a sua glória, para assim irmos sendo transformados naquilo que Ele mesmo é. Contemplamos a glória do Senhor quando nós permitimos que o Espírito nos fale através dessa palavra.
trazendo a verdade de Deus para os nossos corações, com novo poder e com urgência. Deus tem urgência. E muitas pessoas não estão entendendo a oportunidade que Deus está nos dando, o que Deus está falando nesse tempo, porque não tem colocado os olhos no seu Criador. Mas talvez pareça um pouco abstrato, né? Porque muitas pessoas pensam assim, apenas vamos deixar acontecer. Ou como diz um amigo meu, deixa do jeito que está para ver como é que vai ficar. Tem muita gente assim. Não é isso que Deus quer. Deus quer falar com você. Mas em outro sentido, meus queridos, nós podemos entender que sim, é o dom, é a graça de Deus que nos alcança pela sua infinita misericórdia. Mas em outras hipóteses, outro sentido, eu quero dizer para você, contemplar a glória de Deus, preste atenção, envolve esforço intencional. Nós, como povo de Deus, precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Nós somos muito intencionais naquilo que nós queremos para nós mesmos, quando aquilo nos interessa, mas quando é para Deus, nós não temos a mesma intenção. E nesse tempo, Deus tem nos chamado para ser intencionais. O salmista no Salmo 16, verso 8 diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Josué, em Juízes 24:15, diz assim: escolhei hoje a quem servais, porque aquele povo queria servir a outros deuses, a semelhança da criação, mas Josué não. A posição dele foi se espelhar no Deus que o criou. Por isso ele toma uma posição, ele foi intencional naquilo que ele queria fazer. Ele disse: vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos ser intencionais, nós precisamos nos posicionar diante desse mundo tenebroso, diante de tantos deuses que têm sido colocados à nossa frente. Nós precisamos ser firmes, ter posição, assim como Josué teve, e saber escolher a imagem de quem ele queria refletir. As pessoas queriam refletir outros deuses, mas Josué não. Ele queria refletir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A linguagem de adoração nas Escrituras é sempre uma linguagem de compromisso, de devoção, de entrega. Eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, para finalizar, 3 maneiras bíblicas pelas quais nós podemos propositadamente adorar ao Senhor e ser transformados à semelhança desse Deus, principalmente nesses dias de isolamento. E a primeira é: faça uso da contemplação e da meditação. Reflita sobre o valor de Deus na sua vida. A Bíblia nos incita a pensar no Senhor. O Salmo 1, verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que diferencia o servo de Deus, o homem e a mulher que são a semelhança de Deus, do ímpio. Se você conhece o Salmo 1, se você já meditou nele, você vai saber disso, pois ele começa dizendo: bem-aventurado. É o primeiro salmo. O povo judeu, eles têm um grande apreço pelo início de cada palavra. O Salmo 1, ele começa com a palavra bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É um homem feliz, é um homem afortunado. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, em seu prazer, a lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Meus queridos, perdoe a minha ignorância, mas de dia e de noite são 24 horas. E para muitos isso é exagero.
dizer a Deus que quisera Deus que nós dessemos o dízimo do nosso tempo para o Senhor. 10%. Em 2 horas, 40 minutos do nosso tempo. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pois eu digo para vocês que um homem e uma mulher, que são a imagem e semelhança desse Deus, eles agem e procedem desta forma. Pois eu quero dizer, é exatamente isto que permeia o seu pensamento, a sua mente. Na sua mente passa tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus queridos, isso chama-se contemplação, isso chama-se meditação. É você colocar a sua vida diante do Senhor e saber se você está sendo, sim ou não, imagem e semelhança dEle. Sabe o que acontece na contemplação? Nós desaceleramos as nossas mentes e os nossos corações. Para quê? Para ponderar a bondade de Deus. Nós refletimos sobre as suas promessas, permitindo que elas se aprofundem nas nossas almas. Nós lemos a sua palavra e pensativamente ponderamos as implicações dela para as nossas vidas. Se é isso que você está fazendo, você está no caminho certo. O segundo passo, meus queridos, é louvor e gratidão. Declarar o valor de Deus através da gratidão, através do louvor. As Escrituras nos encorajam a tornar o nosso louvor explícitos diante desse Deus, cantando e salmodiando ao Senhor. Afinal, foi para isso que nós fomos criados, para louvor e adoração desse Deus. O Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra, dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que não se abale, julgará os povos com retidão, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegra-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Meu irmão e minha irmã, reflita nesse salmo. Coloque a sua vida espelhando nesse salmo. Se você estiver de acordo com o que está falando aqui, eu me alegro com a sua vida. Mas se não estiver, eu me preocupo com a sua vida. Quando nós cantamos, quando nós juntamos as nossas vozes para testemunhar o valor e a beleza de Deus, nós atraímos para nós a semelhança desse Deus. Olha que coisa linda. É para isso que Deus nos fez. Cantar
Adorar ilumina o coração e envolve o corpo com uma adoração intencional a esse Deus, atraindo Ele para nós. E o terceiro e último, meus queridos, obediência, ação e serviço, mostrando através da prática o valor de Deus. A Bíblia declara que quanto a nossa adoração a Deus deve encontrar expressão tangível, palpável, nas obras de amor e de misericórdia. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quando nós servimos a igreja, quando nós servimos aos nossos irmãos, quando nós servimos a necessidade da nossa cidade, a nossa sociedade, nós demonstramos que Jesus é verdadeiramente o nosso tesouro e que nós somos a imagem e semelhança desse Deus, cantando o seu louvor e obedecendo aos seus mandamentos. Quanto mais claramente nós o vermos, meus queridos, mais nós nos tornamos como Ele. Onde você tem colocado os seus olhos? No mundo? O mundo está cheio de confusão. O mundo está cheio de mentiras. O mundo está cheio de fake news. Seus olhos estão no mundo político? Seus olhos estão no governo? Talvez os teus olhos estejam em bandeiras políticas. Meus queridos, nós precisamos urgentemente trazer o reino de Deus diante dos nossos olhos. Nós precisamos olhar para Ele, olhar para o autor e consumador da nossa fé. O Salmo 34:5 diz assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. É isso que o Senhor quer para você. É isso que você e eu precisamos buscar. Esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Essa é a nossa missão nessa terra. Voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus que foi perdida tanto tempo atrás. O Senhor está te chamando. O Senhor está te convidando nesse tempo a olhar para Ele. Se você está com medo, olhe para Ele. Se você está com dúvidas, olhe para Ele. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, olhe para Ele. Olhe para a sua palavra. Ela contém resposta para todas as suas perguntas. Meus queridos, nós não precisamos andar perdidos, porque nós já fomos encontrados por esse Deus. Nós já fomos achados por Ele. Só que o Senhor não é intrusão. O Senhor é educado. Ele não arromba a porta. A palavra diz que Ele bate. A palavra diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor quer trazer vida plena para a sua casa. O Senhor quer trazer vida plena para o seu casamento, para o seu relacionamento com os filhos. O Senhor quer trazer paz para você. O Senhor quer iluminar os seus caminhos, trazer luz para a sua vida. O primeiro versículo que a minha mãe me ensinou, nós homenageando hoje as mães, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. O primeiro versículo que a minha mãe me ensinou foi o Salmo 119, 105. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A minha mãe não está viva, mas eu agradeço a ela pelos ensinamentos que me deu, a mim e aos meus irmãos. E esse mesmo amor, meus queridos, é o amor de Deus por nós.
que nos trata como filhos, porque nós somos filhos dele, criação dele. O Senhor está te chamando para um retorno. O Senhor está te chamando para tirar os olhos dos ídolos e olhar para aquele que te fez a semelhança dele. Feche teus olhos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Eu não conheço a tua vida, a tua história. Eu não sei o que se passa no seu coração nesse momento, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor deseja tratar com você. O Senhor não quer que você esteja onde você está, no lugar aonde tem feito separação entre você e Ele. E o Senhor está te chamando, assim como Ele chamou Adão e Eva naquele dia e disse: venha para fora, vem para a minha presença. A palavra diz que quando Adão e Eva vêm diante dele, eles estavam nus, mas Deus não os condenou, muito pelo contrário, Ele os cobriu. O Senhor quer cobrir a tua nudez. O Senhor não quer que você viva esse pecado. O Senhor não quer que você viva na escuridão. O Senhor não te quer longe dele. Hoje Ele está te chamando para ser íntimo dele. Hoje Ele está te chamando para sair do fundo dessa caverna e para vir para a luz. Em nome de Jesus, levanta e anda. Anda na direção desse Deus, do Deus que te criou. Você é semelhante a Ele, você não é semelhante ao pecado que você está praticando. Você é semelhante a esse Deus. A palavra diz que esse Deus é amor. E através do amor dele, Ele quer te resgatar, Ele está te chamando para fora. Assim como Jesus chamou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. A morte não pôde detê-la, porque Ele é o autor da vida. E Lázaro veio para fora. Assim também o Senhor está te chamando hoje. Vem para fora. Vem para a luz. Sai dessa escuridão. Não é para isso que eu te criei. Não é para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você andar nos meus caminhos. Eu te chamei para você andar na minha presença. E na minha presença eu vou te suprir. Eu vou te dar tudo que você precisa. Eu vou te curar. Eu vou te restaurar. Senhor, olha para a vida, Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã, que hoje não se acha ser a sua imagem, a sua semelhança. Esse meu irmão, essa minha irmã que não está feliz, porque está longe do Senhor. Espírito Santo, sopra essa chama que o Senhor colocou dentro de nós, na vida dos meus irmãos. Traz eles para fora, traz eles para a vida. No Senhor a plenitude de vida, no Senhor a restauração, a cura, no Senhor há o renovo, há uma vida nova. Por isso, Pai, eu oro para que os teus filhos hoje, Pai, sejam encorajados a se levantar e a se apresentar diante do Senhor, do Deus de amor, do Deus que restaura, do Deus que cura, do Deus que limpa, do Deus que transforma, do Deus que pode dar novas vestes, vestes de louvor. Olha para cada um dos teus filhos, olha para cada um dos teus filhos, olha para nós, Deus, neste tempo. Não nos deixe desviar os olhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos. Enquanto a equipe canta, meus queridos, fale com o Senhor. Se ajoelhe, se dobre diante dEle. Se derrame diante do Senhor que te fez. Se arrependa e volte para os caminhos dEle. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Ouvir
Continue a adorar. Meus queridos, a palavra diz que no meio da adoração há cura. A palavra diz também que ela é saúde até para os ossos. Continue a adorar o Senhor. Continue a adorá-lo com a sua vida. Continue a adorá-lo com tudo que você tem, com tudo que você é. Porque Ele é digno desta adoração. O Senhor quer trazer essa vida. Ele quer te transformar. Ele quer mudar você. E se é isso que você tem pedido para o Senhor, meus queridos, receba nessa noite. Receba ao Senhor como o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Renova a tua aliança. Renova a tua aliança com Ele nessa noite. O Senhor está te chamando, Ele está te convidando, não sou eu. Ele está te chamando para renovar essa aliança com Ele. Renova a tua aliança com Ele, em nome do Senhor Jesus. É para isso que Ele tem te chamado nesse tempo. É para isso que Ele tem nos chamado. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração nesta noite. E receba ao Senhor. E torne-se cada dia mais semelhante a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, muitos têm servido a outros deuses, a outros senhores. Portanto, servem a outros reinos. E nós precisamos trazer o reino de Deus. Eu quero orar com você nessa noite para finalizarmos uma oração simples, mas extremamente poderosa. Eu queria orar o Pai Nosso com você. Aonde você está, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. E nós vamos orar, não por repetição, meus queridos, mas pela fé, no poder dessa oração que Jesus nos ensinou. E quando nós formos falar, venha o teu reino, meus queridos, encha a sua boca e grite na sua casa, para que o reino do Senhor seja estabelecido nela, para que o reino do Senhor seja estabelecido na sua vida. Faça isso. Vamos orar. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, glórias ao teu nome. Seja exaltado, Pai, seja adorado, o teu santo nome seja adorado nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, a minha oração é para que você tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe todos os seus passos, guarde a sua saída e a sua volta para a sua casa. Que o Senhor te livre da peste, da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor já tem dado ordem aos seus anjos a respeito de você. Que Deus os abençoe e os guarde, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora, santificadora do Senhor Jesus e as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você e com você permaneça até que Ele volte. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.